tudo bem? Vamos começar a gravação de mais uma aula e agora a gente vai começar, né? A gente estava estudando séries e agora a gente vai entrar em um outro contexto bastante diferente, que é o contexto das funções vetoriais, tá? Função vetorial é um novo objeto de estudo para a gente. A gente já estudou, fazendo uma introdução aqui da aula, né? Vou desaparecer aqui. Então, a gente já estudou as funções reais. E lembrando que esse conteúdo está lá no livro do Stuart, dessa página até essa página aqui. Então, lá no cálculo 1, a gente estudava funções que eram funções com domínio nos reais e contradomínio também nos reais, né? Por exemplo, funções do tipo f de x igual a 3x², por exemplo, tá? Então, essas funções, elas levam o nome de funções reais. Funções reais. Opa, estou me antecipando aqui. Funções reais. Um outro tipo de função que a gente estudou eram as funções que saíam, né, de Rn, ou seja, o domínio estava em Rn e o contradomínio em R, nos reais. Essas funções, normalmente a gente analisava mais o caso onde esse n era 2, tá? Porque isso acabava tendo um gráfico associado, ou no máximo quando o r era 3. Então, por exemplo, né, de funções desse tipo, a gente pode ter f de x igual a, sei lá, tirar esse parênteses daqui, escrever assim, 2x mais 3y cosseno de x. Tá? Então, nesse caso, cometi um erro aqui. Porque como essa função, né, vamos supor que essa função está saindo de R2, aqui seria f de xy. Okay? Então, seria assim. Então, nesse caso, a função tem duas variáveis, a variável x e a variável y. Tá? Então, nesse caso, é o que a gente chama de funções de várias variáveis. Várias variáveis. Nesse caso que eu exemplifiquei, a gente colocou duas variáveis, mas eu poderia, como está aqui descrito, né, eu poderia colocar n, poderia pôr 3, poderia pôr 4, poderia pôr 5. A gente costuma trabalhar com duas ou três variáveis porque acaba tendo uma interpretação geométrica desse tipo, tá bom? Então, são esses dois tipos de funções a gente estudou até agora no nosso curso. Vimos o que seria a reta tangente ou plano tangente, vimos o gráfico dessas funções, como são representadas graficamente. E agora o nosso novo objeto de estudo são funções que elas saem de R e chegam em Rn. Ou seja, elas têm domínio nos reais e contradomínio no espaço, no Rn. Né? Então, esse objeto, esse tipo de função que a gente vai estudar agora. Então, a cada valor real, eu associo um vetor em Rn, tá? N-dimensional. Então, é por isso que ela leva o nome de função vetorial, porque a cada valor real eu associo um vetor. Então, por exemplo, né, de funções desse tipo, normalmente, nesse caso, a gente usa a variável como sendo t, tá? Porque as aplicações costumam ser no aspecto do tempo, né? Então, a gente acaba usando o t como variável, tá? Variável do domínio. Mas um exemplo seria uma função desse tipo, assim, 2t e aqui, sei lá, seno de t. Então, para cada valor de t, eu tenho um vetor associado. Tá? E esse tipo de função é o que a gente chama de função vetorial. Tá? A gente ainda vai estudar no curso campos vetoriais, que ainda é uma outra contextualização, mas para o nosso caso agora, o nosso objeto de estudo é esse cara aqui, ó, funções vetoriais. Tá bom? Então, essa é o nosso novo objeto. Né? Quando a gente estuda o caso particular, onde o domínio é o R3, né? Então a função, aqui eu estou chamando de R, né? Então vamos chamar de R aqui. Então meu RT é uma função que sai, vou escrever para ser um pouquinho mais rigoroso, vou escrever assim, ó. Então o meu R
é uma função que sai de R e chega em R3, a gente denota ela desse jeito, tá? Então, a cada t eu tenho no lugar do x, da componente x do vetor, o f de t, no lugar do componente y, o g de t, e no lugar da componente z, o h de t. Então, uma outra forma de denotar isso é dessa forma, usando os vetores da base canônica, tá? Então, I e JK são os vetores da base canônica que a gente já viu lá em geometria analítica. Então, essas duas maneiras a gente usa para representar uma função vetorial que vai de R em R3. Obviamente, né, se fosse em R2, eu escreveria RT igual a f de t, g de t. Tá? A gente também pode fazer isso. Tá ok? Então, e se fosse em relação aos vetores da base canônica, ficaria f de t vezes i. Esse i aqui eu vou pôr até a setinha para indicar que é um vetor, mais o g de t vezes o j, onde esse j também é um vetor. Né? Lembrando que i é o vetor 1, 0, 0, j é o vetor 0, 1, 0 e k é o vetor 0, 0, 1. Tá? São os vetores da base canônica. Então, são formas de representar. Primeira ideia que a gente vai estudar em relação a esse tipo de função, das funções vetoriais, e a gente vai usar muito funções que levam em R3 ou R2. Tá? Então, eu vou usar o exemplo do R3 para generalizar, mas obviamente que isso serviria para funções que vão até Rn. Tá? É só expandir o conceito. Então, se minha função r de t é definida dessa forma, então o limite de t tendendo a A de r de t é igual ao limite de t tendendo a A de f de t, limite de t tendendo a A de g de t e o limite de t tendendo a A da minha h de t. Então veja que é muito simples. Se eu tenho uma função vetorial, o limite dela para um t tendendo a A é o limite de suas componentes, separadamente. Então eu só tenho que fazer o limite de cada componente é uma função real da forma que a gente conhecia. Então não tem muito segredo na hora de fazer o limite de funções vetoriais, só fazer de forma separada. Um exemplinho aqui para a gente é para calcular esse limite. Então para eu calcular esse limite, o limite de t tendendo a zero de r de t, ele vai ser igual ao limite de t tendendo a zero de 1 mais t ao cubo, vezes i. Veja que a resposta desse limite é um vetor, tá bom? Eu posso pôr vezes i, eu posso pôr dentro das componentes do vetor, como eu tinha escrito aqui em cima. Lembrando que essas duas formas são equivalentes, tá? Mais o outro limite da segunda componente, de t tendendo a zero, sempre tendendo ao mesmo número, tá? De t elevado a menos t, vezes j, mais o limite de t tendendo a zero, de seno de t sobre t, vezes k. Agora, essa conta que a gente precisa fazer é uma conta do cálculo 1, do cálculo de funções reais. Então, esse primeiro limite aqui é 1, né? Então fica 1 vezes o i. O segundo limite, quando t vai para zero, obviamente o t vai para zero, e o e elevado a menos t, ele tende a 1. Né? Então, esse limite como um todo, ele tende a 1 também. Aliás, desculpa, ele tende a zero, então fica 0 vezes j. Mais o outro limite é aquele limite fundamental da trigonometria. Né? Quando t tende a zero, esse limite que está aqui, seno de t sobre t, tende a 1. Então, fica 1 vezes k. Ou seja, o nosso resultado é i, ou seja, 1 vezes i mais k, que representa o vetor, né, equivalente ao vetor 1, 0, 1. Tá bom? Então, essa função vetorial tem esse limite. A questão dos limites é bem tranquila, tá? Uma função vetorial também tem um conceito de continuidade dessa função. Então, nesse caso, a ideia também é muito similar. A gente fala que uma função r de t é contínua no ponto A se o limite de t tendendo a A dessa r de t é igual a r de A. Tá bom? Nada mais do que isso. Então,
Basicamente, para essa função r de t ser contínua, suas componentes precisam ser funções contínuas de t. E aí essa função vetorial também é dita contínua. Tá? Então agora a gente vai abordar como que a gente representa graficamente uma função vetorial dessa forma. Então, a gente sabe como que é o gráfico de funções reais, né? Então, no eixo x, eu tenho aqui, no caso das funções reais, né? Vou fazer só um rascunho aqui do lado. No eixo x, aqui é o domínio da função e aqui é a imagem. Então, no caso das funções reais é assim. No caso das funções de várias variáveis, quando eu tenho duas variáveis, eu normalmente represento uma coisa em 3 dimensões, onde o plano é o meu domínio e o eixo z é a minha imagem. Então, isso daqui às vezes gera uma superfície dessa forma, né? Uma coisa desse tipo. E agora eu quero saber como que é a representação de uma função vetorial. Tá? Então, o primeiro caso que a gente vai analisar, que é um caso mais simples, é quando o meu contradomínio é R2. Então, é quando eu estou com uma função r de t que ela é definida saindo de R e levando em R2. Ou seja, a cada valor de t, eu tenho um vetor em R2 associado. Então, vou ler aqui com vocês. Numa função com contradomínio R2, a cada valor de t, a função associa um vetor no plano. À medida que t varia, a variação da ponta desse vetor descreve uma curva no plano. E essa curva que a gente está interessado em estudar. Tá claro? Então, a gente pode dizer, né, nesse caso, que o meu x, se eu considerar uma função r de t igual a f de t, g de t, a gente diz que x é igual a f de t e y é igual a g de t. Essas duas funções são o que a gente chama, ou melhor, essas duas equações são as equações que a gente chama de equações paramétricas da curva C. Se vocês lembrarem lá da geometria analítica, a gente viu a equação paramétrica da reta, né? E até mesmo do plano. Então, a gente aqui no caso estudaria coisas parecidas com a reta. Então, nada mais é do que uma generalização daquilo. A cada valor de t, eu tenho um ponto que está andando sobre a curva. Lá eu tinha um ponto que andava sobre a reta. A reta não deixa de ser uma curva no plano, tá bom? Que daria para estudar assim. Então, vamos fazer um exemplo para tentar esclarecer como que é a representação gráfica do plano de uma função vetorial que vai em R2. Então, vou fazer aqui um exemplo na mão, jogando alguns valores para t, mas depois a gente faz uma coisa um pouco mais bem visual no GeoGebra. Então, eu vou escrever aqui. Desculpa, gente. Vou escrever aqui. Coisa mais ou menos assim. Tá? Então, vou continuar aqui um pouquinho. Pronto. Vamos fazer uma tabelinha aqui do lado. T igual a 0, t igual a menos 1, t igual a 1, t igual a 2. E aqui a gente vai pôr uns tracinhos aqui, vou pôr em vermelho para ficar mais nítido. Tracinho 1, tracinho 2, tracinho 1, tracinho 2, tracinho 3, tracinho 4 e assim por diante. Aqui vamos pôr uns tracinhos também. Acho que não vamos precisar da parte de baixo. Então, como é que fica isso? Quando meu t é igual a 0, o meu r de t, que seria o r de 0, é igual a 0, 0. Né? Então, quando eu t é igual a 0, eu estou associado a esse pontinho que está aqui. Vou fazer essa cor azul. Tá bom? Quando meu t é igual a menos 1, então eu estou trabalhando com r de menos 1. Quando é menos 1, é menos 2 e 1 que está aqui. Então, eu tenho menos 2 e 1, é um pontinho que está aqui. Repetindo esse raciocínio, né, quando t é igual a 1, eu estou querendo saber quanto vale o r de 1. E isso é 2 e 1. E quando meu t é igual a 2, eu quero saber qual é o r de 2. E isso é 4 e 4. Então, quem são esses pontos do gráfico? Esse pontinho que está aqui
e depois esse pontinho que está aqui. Tá bom? Se eu fizesse isso não só para esses 4 valores de t, mas para infinitos valores de t, para vários valores de t, isso me geraria uma curva no plano. Tá? Uma curva que teria mais ou menos esse aspecto aqui. Ó. Tá bom? Bem mais ou menos esse aspecto. Lembrando que esse eixo que está aqui, ele representa o x. E esse eixo que está aqui, ele representa o y. Então, eu tenho a cada valor de t um vetor associado. Por exemplo, quando eu tinha o t igual a 1, o meu vetor associado era esse daqui. Quando eu tenho t igual a 2, meu vetor associado seria esse daqui. Tá? Então, a cada valor de t eu tenho um vetor associado. À medida que eu vario o t, a ponta desse vetor vai fazendo uma curva no plano. Veja que o t não tem representação nesses eixos. Então, aqui eu posso dizer, isso aqui é quando t é igual a 2, isso aqui é quando t é igual a 1, isso aqui é quando t é igual a 0, isso aqui é quando t é igual a menos 1. Tá bom? Essas curvas elas também têm uma orientação. Né? À medida que o t aumenta, essa curva está indo nesse sentido. Então, eu posso dizer que essa curva está orientada. Esse conceito de curva orientada, a gente também vai precisar dele. Tá ok? Vamos fazer esse exemplo lá no GeoGebra, que eu acho que isso vai ser útil, vai ser interessante. Então, vamos pegar esse caso aqui. Então, aqui eu escrevi, eu escrevi um valor de t, um número t que está variando, tá bom? Aqui já até antecipei um pouquinho a ideia. Escrevi aqui que o meu y, se a gente olhar a equação do y, ele é t ao quadrado, esquece esse b que está aqui, ele é t ao quadrado. O meu x, ele é 2t, então era exatamente da forma que a gente tinha definido a função lá. E eu tenho um ponto cujas coordenadas são x, y, y. Tá? Então, à medida que o meu t varia, y e x variam, e o ponto P, que está aqui descrito, vai variar também. Então, se eu colocar um para exibir o vetor, tá vendo? Tem um vetor associado. Então, eu vou variar o meu ponto T, o meu vetor vai mudar, tá vendo? Tem um vetorzinho lá que está mudando. E se eu deixar o rastro do ponto, né, ele vai me formando uma curva que é similar àquela que eu fiz. Então, a gente tem uma curva parametrizada, que a gente fala no plano, definida a partir de uma função vetorial. Então, a cada t eu tenho um vetor associado e, na medida que esse t varia, a ponta desse vetor descreve uma curva no plano. Então, a gente quer estudar essas curvas ao longo dessa disciplina. Tá bom, gente? Então, essa seria a ideia. Como que é no espaço? No espaço é muito similar a isso. Né? No espaço, a ideia é bem análoga a essa do plano, só que agora, a cada valor de t, eu tenho um vetor no espaço associado. E à medida que o t varia, eu tenho uma curva no espaço. Né? Eu tenho uma curva, essa ponta do vetor vai gerando uma curva, conforme essa figura aqui do Sturt nos indica. Veja que, de novo, né, essa curva ela tem uma orientação. Essa seta que está em cima da curva, né, essa setinha que está aqui em cima da curva, ela indica para que sentido a curva aumenta à medida que o t aumenta. Tá bom? Então, as curvas que possam ser feitas dessa forma são inúmeras. Tá, já? Aí tem um exercício que está assim, ó. Descreva a curva definida por essa função vetorial. Se a gente escrever assim, ó, então ali, o que aquilo está me dizendo? Né? Que a minha coordenada x ela é 1 mais t. A minha coordenada y ela é 2 mais 5t. A minha coordenada z ela é menos 1 mais 6t. Se você não estiver recordando bem de geometria analítica, você não vai estar tranquilo quanto a esse exemplo. Tá? Mas, se você lembrar da geometria analítica, isso aqui é o que a gente chamava de equação paramétrica da reta. Tá? Então, isso aqui são equações paramétricas da reta. Então, quando ele fala descreva a curva que a gente tem aqui é uma reta. Tá? É difícil fazer esse gráfico à mão, né? Porque é uma reta que está no espaço. Então, se a gente quiser o gráfico dela, a gente vai precisar, na verdade, ter um recurso computacional para ter precisão na hora de fazer o gráfico. Mas dá para dizer, né, a partir da estrutura dela, que é uma reta. Né? Sempre vai ser, cada componente sempre vai ser um número mais um número vezes t.
Então, você vai ser um número mais um número vezes t. A partir dessa, a gente pode até escrever a vetorial, né? Que seria um vetor x, y, z. Essa seria a chamada equação vetorial, com um pontinho 1, 2 e menos 1, mais o outro vetor, que é 1, 5 e 6 vezes o t. Então, essa seria a forma vetorial e a outra seria a forma paramétrica da reta. Então, a curva, que é definida por essa equação, por essa função vetorial, é uma reta. Tá bom? Então, um outro exercício que é pedido é esboce a curva cuja equação vetorial é dada por isso daqui, cosseno, a minha função é rt, cosseno de t, seno de t, y de t. Esse já é um exercício um pouquinho mais complexo, porque aqui eu tenho a componente x é igual a cosseno de t, a componente y é igual a seno de t, a componente z é igual a seno de t. Se a gente pegar esses dois primeiros casos, né, escrevendo então assim, x igual a cosseno de t e y é igual a seno de t, a gente pode fazer o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado seria cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de qualquer número é sempre 1. Então, essa equação, pensando só nos dois primeiros componentes, ou seja, no plano xy, ela representa x quadrado y ao quadrado igual a 1. Isso é uma circunferência, né? Circunferência de raio 1. Então, no eixo xy, isso é simplesmente uma circunferência no plano xy. Só que a gente ainda tem essa terceira componente que é z, que vale t. Então, eu tenho que imaginar que é um vetor que no plano está andando em cima de uma circunferência, só que ele ainda está sempre subindo à medida que t aumenta e abaixando, diminuindo à medida que t diminui. Então, a curva que é gerada por isso no espaço, ela se assemelha a essa curva que está descrita aqui. Então, ela começa quando o meu t é igual a zero, o meu cosseno vai valer 1, meu seno vale 0 e meu z vale 0. E à medida que o meu t aumenta, a curva vai girando, né? Sempre olhando, se eu olhar de cima, no plano xy é em cima de uma circunferência, mas ela vai também crescendo porque o valor de z ele aumenta, né? Porque meu z é igual a t. Tá certo? Isso parece às vezes a princípio meio confuso, mas à medida que você for pegando prática, estudando, isso vai ficando mais fácil. Essa curva é a curva chamada hélice. Tá? Então, essa aqui é uma hélice. Tá? Existem várias aplicações, vários contextos onde a hélice aparece. Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra, que no GeoGebra talvez isso fique mais fácil de visualizar. Então, eu fiz a mesma coisa. Para o ponto xx, eu escrevi cosseno de t. Para o y, seno de t. E para o zz, é t. Tá, ok? E eu escrevi um valor de t que vai começar a variar. Aqui eu estou colocando para mostrar aqui na... Opa! Espera aí. Meu zz ficou t, meu xx é cosseno de t e o meu y é só seno de t. Ok. Então, o que vai acontecer aqui, né? Eu coloquei isso aqui no espaço. À medida que o meu t vai variar, vou colocar aqui para animar. Essa animação, tá vendo? Se eu olhar daqui de cima para o plano xy, está rodando em cima de uma circunferência, tá vendo? Mas se eu olhar agora para a curva no espaço, isso está formando uma hélice. É como se fosse uma circunferência que estivesse rodando em torno de um cilindro. Aqui a gente está variando o t só de menos 10 a 10, mas esse t variaria o quanto eu quisesse, tá bom? Então, a curva formada por esse cara é essa hélice que está aí. Então, acho que assim fica até mais fácil da gente entender. Veja que ela também tem uma orientação, né? Quando o meu t vai aumentando, essa hélice vai subindo. Quando o meu t vai diminuindo, essa hélice vai baixando, tá bom? Deixa eu tentar me aproximar um pouco mais. Ver se isso fica mais... Porque aí a gente perde, não consegue ver ela lá em cima. Assim. Tá ok, gente? Posso até tirar o vetor v, né? Ela só vai o ponto andando, né? Para a gente ver como é que a curva é formada. Beleza? Então, essa seria a nossa resposta. É isso.
Nesse exemplo, a gente tem que determinar a equação vetorial que representa a curva obtida pela intersecção desse cilindro. Então, se eu olhar essa equação como sendo uma equação no espaço, essa é uma equação do cilindro. Isso a gente viu no outro cálculo, tá ok? Tá? Preciso relembrar isso caso isso não esteja claro. E desse plano y mais z igual a 2. Veja que não é necessário desenhar, não é necessário ter ideia geométrica, ver o objeto para a gente resolver esse exercício. O que a gente pode fazer? Bem, como a gente já tinha feito no outro exercício, se eu falar que x é igual a seno de t e y é igual a cosseno de t, então essa primeira equação ela é satisfeita. Né? Se eu substituir ali, né, ficar seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, isso é igual a 1. Então, essa primeira equação é satisfeita se eu fizer essa substituição aqui. O que a gente está querendo é escrever, fazer assim, x igual a uma f de t, y igual a uma g de t e z igual a uma h de t. E eu quero saber quem é essa f de t, quem é essa g de t, quem é essa h de t. Eu quero descobrir quem são essas duas. Por esse raciocínio, já dá para eu falar que a f de t vai ser seno de t e a g de t vai ser cosseno de t, que satisfaz. E quem que seria meu z de t? Aí é só substituir. Né? Como meu y deu cosseno de t, então eu posso escrever aqui cosseno de t, substituindo agora na equação do plano, mais z é igual a 2. Então, meu z vai ser 2 menos cosseno de t. Tá certo? E essa seria a nossa terceira função que a gente queria achar. Ou seja, a equação vetorial que representa a intersecção dessas duas curvas, dessas duas superfícies, né? Dessas duas objetos, vai ser r de t, cuja coordenada x é seno de t, a coordenada y cosseno de t, e minha coordenada z é 2 menos cosseno de t. Tá bom? Então, essa daqui seria a minha curva que representa essa intersecção. Então, aqui está para vocês verem como que fica isso. Tá? Esse daqui é o cilindro, esse aqui é o plano. Quando, de novo, aqui é do livro do Stuart, tá? Quando intercepta, ele gera essa curva que está aqui, né? Que isso na mão é bem difícil da gente visualizar. O GeoGebra faz essas coisas, então se vocês quiserem usar o GeoGebra é recomendado. Então tem essa curva aqui. E quando a gente faz uma plotagem só da intersecção, eu tenho essa curva que é uma curva vetorial, que ela é parametrizada por aquelas funções que estão lá. Então, essa curva que está aqui, ela é parametrizada por x igual a seno de t, y igual a cosseno de t, e meu z igual, lá em cima, 2 menos cosseno de t. Então, se eu for jogando o valor de t, esse ponto que é gerado, esse ponto x, y, z, vai passeando, à medida que o t aumenta, vai passeando nesse sentido em cima dessa curva que está aqui, tá bom? O sentido é indicado por essa seta que está aqui, tá bom? E é isso.